Fala pessoal, Jefferson na área, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui mais um dia compartilhando com vocês mais um assunto. E eu te peço hoje que deixe o teu like aí embaixo, se inscreve no canal, fala se você está gostando, se você não está gostando, mas acerte esse botão aí e ajuda ao desenvolvimento do canal para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos aí. Beleza? Obrigado e vamos lá. Hoje o assunto é abundância. Você sabe o que é a abundância? Ela é nada mais, nada menos do que viver sem o sentimento de falta, de carência, de necessidade das coisas. É isso mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos imaginando que a abundância é só fartura, fartura de comida, fartura de dinheiro, tendo tudo ao extremo, né, que sobre. Mas esquecemos que a abundância, ela vai começar no nível da mentalidade, certo? Por quê? Porque tanto a abundância como a escassez, elas vêm da mentalidade. A escassez é uma maneira de a gente pensar. Aí você pode até duvidar e falar que não, mas você vai entender aí no decorrer dessa aula. Por quê? Porque toda vez que nós somos escassos, nos falta algo essencial para a vida, que é a gratidão. Quando Deus mandava o maná no deserto, Ele mandava em abundância, Ele mandava transbordando, né? Ele mandava muito, que chegava a sobrar todos os dias. E por causa da murmuração, da reclamação, isso não foi bem visto por Deus. Jesus também, quando Ele faz o primeiro milagre dos pães e do peixe, o menino vem com aquele pãozinho, com aquele peixinho, ele vem com abundância para ele. Ele tinha para ele e para quem poderia estar perto dele. Mas o Jesus já vai ao extremo, ele passa da abundância, ele vai para o transbordo. Deus sempre age acima, né, das nossas expectativas. Ou seja, ele tem para ele e para todos que estão junto com ele. Né? Para quem quiser, ele está transbordando na vida de todo mundo. E isso é algo fantástico que a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque os discípulos eles vão duvidar, eles têm a mente na escassez, não vai dar para todo mundo. E Deus fala, vai dar e vai sobrar. Então, primeira coisa que a gente vai começar a fazer, trabalhar a mentalidade. Eu vou colocar aqui, ó, que a escassez, depois nós vamos ter o nível da abundância, certo? E depois nós vamos chegar aqui, eu vou colocar até de verde aqui, ó, que vai ser o transbordo. Por que eu estou falando isso? Imagina o seguinte, que na tua cabeça você vive na escassez. A escassez ela é o primeiro nível, onde não tenho nem o suficiente para mim e nem para os outros. E isso não é só questão financeira, é escassez de todos os recursos, né? Eu vou ter escassez na minha vida espiritual, nas amizades, na quantia que eu me dou para ajudar os outros. Ontem mesmo eu estava lendo um livro chamado Os 3 Dias no Barco. E o autor fala uma frase muito forte. Muitas vezes uma pessoa fala assim, por que ajudar pessoas do outro lado do mundo e não ajudar pessoas aqui perto? E ele fala que geralmente essa pessoa, quando ela fala assim, ela não ajuda nem quem está longe, nem quem está perto. Muitas vezes ela não ajuda com nada. Ou seja, uma mentalidade escassa. Por isso que eu digo e bato nessa tecla, para que entre na tua cabeça e você comece a visualizar que a escassez ela está na nossa mente, certo? O que eu quero dizer com isso? Que esse vai ser o nosso primeiro nível. Então vamos colocar aqui, vamos fazer um pequeno desenho aqui para conseguir entender. Faz de conta que você está aqui, ó. Aqui é um riozinho, certo? Você está aqui com o teu barquinho. Ok? Esse aqui é o nosso primeiro nível. Nós estamos aqui, ó, na escassez. Aí você quer subir. Vou te deixar uma tarefa de casa. Aqui em Londres existem muitas marinas. E nessas marinas, para você poder deixar o teu barco ancorado, você tem que usar um sistema de nível de águas para você conseguir sair de onde você está, colocar o teu barco dentro da marina. Para quê? Para que não
você perca essa água que está ali dentro. Ou seja, o pessoal está vivendo, vamos colocar aqui, na abundância, certo? Então, você chegou aqui com o teu barquinho, certo? Tá vindo. Aqui vai ter um muro, certo? Desculpa a minha habilidade aí no desenho. Aqui está um muro. E aqui dentro dessa marina tem mais água. Já tem alguns barquinhos que já estão aqui. Certo? O que acontece? Quando você quer mudar de vida, você precisa começar a deixar essa escassez de lado para você atingir o próximo nível. A gente precisa deixar essa mentalidade escassa e começar a imaginar que é possível. Então eu preciso começar a fazer uma lista de tudo que está me tornando uma pessoa escassa, certo? Não é somente a falta do dinheiro em si, mas a maneira como eu estou olhando para o dinheiro. Por exemplo, se eu vou lá e anoto todo centavinho que eu gasto, gastei com uma bala 5 centavos, vou lá e anoto, no dia tal gastei 7 centavos, no dia tal gastei R$1 com um pastel, certo? Isso não é um controle financeiro. Por quê? Porque ele é um controle em cima de despesas, que a energia, o dinheiro está indo embora sem retorno, e eu começo a treinar meu cérebro que está faltando, que eu não tenho para cumprir com tudo isso e que isso não vai ser para mim, não funciona. Isso começa a me gerar medo, começa a me gerar ansiedade, eu começo a trabalhar as pessoas ao meu redor como escassez constante, passar isso para os meus filhos, no meu casamento, em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu não consigo ver o milagre de Deus na minha vida, eu não consigo agradecer. Ou seja, para ser feliz, eu só preciso ser feliz e me aceitar o que eu já tenho. A felicidade é muito simples. Aceite o que você já tem e você já é feliz, certo? Para isso acontecer, eu preciso eliminar a escassez. Porque mesmo que a pessoa ganhe R$1.000, se ela começar a ganhar R$15.000, ela vai continuar vivendo com uma escassez, porque ela não vai conseguir fazer uma gestão de riqueza, de valores, e sim ela vai estar sempre gerindo despesas, certo? E isso compromete todo o crescimento da pessoa, porque todo o dinheiro, toda a energia que ela recebe, ela não consegue converter isso de uma forma diferente. Então imagine que você chegou aqui com o teu barquinho, você está todo feliz, você quer subir de nível. Só que se você abrir esse portão aqui para você subir, essa água vai se esgotar e você vai deixar aquelas pessoas com escassez. Essas pessoas, como elas já estão na abundância, elas têm para ela, mas elas ainda não têm para os outros. Ela tem para ela, para quem está na família, ela já conseguiu subir esse nível de escassez, mas ela ainda não está nessa área de transbordo como Deus age, que tem para ela e para todos que quiserem chegar perto dela, porque ela descobriu que a fonte da vida está no coração. A palavra de Deus já vai falar isso, que tem muitas coisas que você não vai entender racionalmente, com o teu cognitivo, você vai ter que usar o coração, certo? E ali onde está o teu coração é que estão todos os tesouros, é ali que você começa a entender o verdadeiro jogo da vida. Então você chegou aqui com o teu barquinho, o que eles fizeram aqui? Eles construíram um outro muro, um outro portão aqui. O que vai significar esse portão na tua vida? Quando você for lá e fizer o teu Google e procurar essas marinas, você vai entender bem certinho. Quando você chegar aqui, você vai ter que pedir para alguém, ou você vai ter que pedir ajuda, ou você vai ter que se virar, descer do barco, correr atrás de abrir esse portão. Esse portão são as chaves de conhecimento que você está buscando. É na leitura da Bíblia, é no jejum, é no se doar ao próximo, viver uma vida, começar a buscar essa abundância de uma forma simples. Por exemplo, poxa, me sobra R$10 por mês, então pega esses R$10, compra tudo em picolé de água, vai num parque, vai num bosque, senta com a tua família, todo mundo come um picolé e dá uma risada, desfruta, aproveita, pega uma vez por semana, por mês, cada 2 meses, leva a tua esposa num restaurante. Pode ser um restaurante simples, alguma coisa que esteja ali de acordo com a tua realidade, mas chega lá, esconde o valor do cardápio, escolhe alguma coisa pelo que você está com vontade de comer. Ao invés de nunca nem ir. Ah, não dá para comer nada? Vai lá e pega uma água com gás, um suco, certo? E olha, mas começa a se ver naquele ambiente. Começa a se ver que é possível uma vida maior, que muitas vezes o bloqueio está só na nossa mente. Às vezes até o suco que você está pagando em algum outro lugar é mais caro do que esse lugar que você achava que era mais caro.
Às vezes só de você estar naquela frequência com outras pessoas já começa a te inspirar, a querer mudar, falar, poxa, eu também mereço isso. A minha família também merece isso. Se tem para eles, tem para mim também. Se tem para os outros, tem para mim. Se alguém veio e foi gentil comigo, eu posso ser gentil com outra pessoa. E isso tudo já começa a levar a um nível de abundância. Então, quando esse portão começa a se abrir, o teu barquinho sai daqui, certo? E ele entra aqui. Agora, você começou a acessar esse outro lado aqui, certo? Você fecha aqui, porque você começa a falar assim, eu não quero mais ser uma pessoa escassa, eu não aceito mais a escassez, porque a escassez, ela é um nível mental, ela é um sentimento. Lembra sempre, tanto a abundância quanto a escassez são emoções. E se elas são emoções, eu posso controlar. Se elas estão na minha mente, eu posso trabalhar isso. Eu posso controlar a minha mente e começar a determinar essas mudanças na minha mente. Então eu fecho esse portão porque eu falo, eu não quero mais viver com escassez. Eu quero começar a viver uma vida abundante na igreja, com um grupo de amigos, nos meus estudos, na gratidão com Deus, ser grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu estou aprendendo. Eu quero começar a ser abundante nos pensamentos positivos. Eu quero começar a ser abundante com a minha família, no tempo de qualidade com os meus filhos. Para você ver como esse negócio de escassez é tão sério, muitas vezes a gente está em casa, em família, e imagina assim, poxa, a gente só vai ser feliz no dia que a gente for para Disney, o dia que a gente, sei lá, conseguir fazer uma viagem extraordinária. E isso está errado. O melhor momento da tua vida, o melhor momento que você está vivendo é hoje. Lembra que hoje é o presente. E que não existe o amanhã e não existe mais o que passou. O passou é acabado. Você só busca no passado uma referência de aprendizagem em alguma coisa. Se você passou uma dor, um sofrimento, com a graça de Deus você vai superar. Se você ainda não superou, eu já proclamo isso na tua vida, que você vai superar isso, em nome de Jesus, e você vai conseguir. E esse ponto vai te fazer mais forte, você vai conseguir viver uma abundância e transbordar na vida de outras pessoas, ensinar elas, para que elas não caiam no mesmo erro, para que você veja a graça de Deus na tua vida e o transbordo de Deus na vida de muitas outras pessoas. E isso é muito forte. Então tudo isso, você vai lá no passado, você pega aquele conhecimento, aquela ferida cicatrizada, ela é um sinal de que você passou uma dor, mas você cresceu, você aprendeu com ela, certo? Jesus, quando ele aparece para os discípulos, ele não aparece com as feridas abertas, elas estão cicatrizadas, porque aquilo fez ele mais forte. A morte não parou ele. Então lembra sempre disso. Começa a criar essa mentalidade de abundância. Então você chegou aqui agora, você vai começar a acessar. Quando você começa a acessar, como você fechou essa barreira, esse portão aqui ele vai começar a se abrir. E essa água que está aqui, ela vai começar a encher. Aí você vai falar, mas aí o pessoal vai ficar sem. Não vai, porque esse pessoal aqui, eles já têm aqui um outro muro, que eles também estão querendo passar, certo? E aqui está o transbordo. E quem vive já no transbordo, aqui já não tem mais, o muro já está coberto. Certo? A pessoa que ela vive aqui nessa fase, a água está sempre jorrando. E isso vai ser um assunto para uma próxima aula. Mas o que eu quero que você entenda, essa água que está passando daqui para cá, ela começa a ser suprida por essa que está caindo aqui. Então essa aqui não vai encher. E à medida que a água aqui vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, o teu barquinho começa a subir. Ele faz isso como um elevador. Isso aqui vai enchendo, 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 até que teu barquinho chega aqui em cima. E agora você consegue passar para o lado de lá. Quando você passa para o lado de lá, você fecha esse portão de novo. Você fala, eu não quero voltar para a escassez de jeito nenhum. Eu não quero voltar até aquela mentalidade escassa, aquela mentalidade que me deixa triste, aquela mentalidade que me afasta do propósito de Deus, que me afasta das coisas que eu posso ter acesso. Mesmo que seja devagar. Por quê? Porque a abundância, ela precisa ser, vou colocar aqui, ó, progressiva. Ok? É de fase em fase.
É de teste em teste, é testando, é aprendendo, é se aperfeiçoando, é fazendo networking, é aprendendo com outras pessoas, é modelando outras pessoas, é buscando viver essas experiências novas. Assim a gente vai passando esses níveis, certo? Em Provérbios 11, 25, se eu não me engano, vai dizer assim, que o coração bondoso, ele vai prosperar em todas as coisas, ele vai ter abundância em todas as coisas. Mas é muito difícil eu prosperar, eu ser abundante, se eu tiver uma mentalidade escassa. Por quê? Porque eu vou estar retendo as coisas que Deus me deu. Então, tudo que Deus me dá, todos os recursos que Deus me dá, eu devo dar para Ele. Né? A palavra já fala, os primeiros 10% da tua colheita, os primeiros frutos da tua colheita, perdão, você já entregue a Deus, já doa a Deus, já viva a abundância e já viva o transbordo. Deus já nos ensina na palavra dele o tempo todo, viva o transbordo. Então, se hoje você só tem água na tua casa, graças a Deus que você tem água, chega alguém e serve água para todo mundo, certo? Comece a viver isso e agradecer pelas coisas que você tem. Comece a agradecer por cada etapa da tua vida, cada dia vencido. Viva todo dia como sendo segunda-feira, uma segunda oportunidade para viver de novo. E você vai ver como a tua mente vai mudar, como as coisas começam a mudar na tua vida, certo? Eu vou tirar esse daqui aqui agora. Então lembra sempre que a escassez, ela é uma mentira que você vai criando na tua mente todos os dias, é uma historinha de desmerecimento, um sentimento quase que de inferioridade, de que eu não mereço, que eu só vou ser feliz quando eu tiver muito. Mas é impossível alcançar o muito se eu não consigo nem agradecer pelo que eu tenho hoje. É incoerente isso, não tem como isso funcionar. Não tem como Deus dar mais se eu não parto do princípio de dar um pouquinho. Lembra sempre dessa passagem bíblica, vai lá e pesquisa, abre lá, procura e lê com atenção que você vai ver. Deus sempre espera que a gente dê um pouquinho nosso para Ele fazer um transbordo gigante na nossa vida. Mesmo que a gente não viva agora, no momento, mas a gente vai alcançar isso. Então, tenha sempre isso claro na tua mente. Claro na tua mente que Deus nos chamou para ter uma vida em abundância, uma vida próspera, uma vida plena nele, com Ele, nele, certo? O que acontece? Se você quer chegar nesse nível, você não pode ficar fazendo, como a gente comentou antes, aquele controlezinho de despesa, anotar tudo. Você vai ficar um expert em anotar tudo que é gastozinho, vai limitar a tua mente só a ver despesa, gasto, escassez, porque aquilo não está dando retorno, e faz com que você fique com medo de investir, com medo de aplicar, com medo de aprender, com medo de se arriscar. Porque não parece, mas a riqueza, ela gera trabalho. Muitas vezes as pessoas, sem perceber, preferem ficar na escassez ou no pouco do que atingir o extraordinário. Por quê? Porque você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa fazer o que as outras pessoas não fazem, precisa muitas vezes se abdicar de muita coisa para chegar nesse ápice, para conseguir chegar a mudar de fase, para viver uma vida de abundância, certo? Então, falando nisso, a gente começa hoje, vamos falar aqui rapidinho sobre duas coisas bem diferentes. Custo versus despesas. Por que eu estou chegando nesse ponto? Pelo seguinte, quando você tem um custo é uma alavancagem. O custo vai funcionar como uma alavanca. Tá? Então lembra dessa palavra aqui, um curso, ela é uma alavanca. Né? É como pegar um machado, por exemplo, para cortar uma lenha. Se você tiver um cabo curtinho, você vai sofrer mais do que se você tiver um cabo longo. Se você vai mover algo pesado e você usar uma alavanca curta, ela fica mais pesada. Se você alongar ela, você faz menos força, certo? Pensando dessa forma, tu tem que pensar, todo o teu dinheiro, tudo que entra na tua vida, tu tem que começar a trabalhar ele aqui, ó, no custo, certo? O que é então? Custo é alavancagem? O que é despesa? Despesa é tristeza. Simples assim. Por quê? Porque a despesa, ela é um gasto, ela é uma queima desse dinheiro. É uma queima de energia.
Como assim ela é uma queima de energia? Eu vou até fazer aqui ó, um foguinho aqui, ó, para você lembrar. Ó. Por quê? Porque toda vez que você investe, faz uma lista na sua casa agora e analisa todas as coisas que você investiu dinheiro, investiu tempo, energia trabalhada, e você investiu muitas vezes até ela parado. Foi compra no ímpeto, foi compra na ansiedade, nessa mentalidade de que ter coisas, muitas coisas, está me levando a viver abundância. E muitas vezes essas coisas estão te levando a uma ruína, estão te levando a uma vida sem produtividade, uma vida pobre, que não produz. A pobreza ela vem da falta de produção. Né? Então vamos colocar essa palavra nesse sentido para a gente entender um pouquinho melhor. Por quê? Porque às vezes trabalha-se muito e acredita-se tendo muitas coisas, vive na abundância. E quando você analisa, quem vive na riqueza, ela vive com controle de custo e não fazendo controle de despesas. Porque você vai eliminar despesas automaticamente da tua vida para viver no custo, certo? Então o que acontece aqui? Quando você tem custos, o custo ele vai aumentar a tua receita. Quanto mais receitas você tiver, mais ganhos você vai ter. Então você pode ter negócios diferentes, fazer um gerenciamento de tudo que você investe. Vamos por parte rapidinho aqui, ó. Se você tiver como despesa, vou te dar só um exemplo básico aqui e rápido. Vamos colocar aqui como você tem a despesa, por exemplo, carro. Certo? Você achou interessante e foi lá investir num carro. Esse carro, sei lá, ele te custou aí 90 mil reais, vamos dizer. Tá? Quando você vai adquirir esse carro, você tem que pensar da seguinte forma. Esse carro, ele está me gerando branding, ele está me gerando felicidade para minha família, ele está me dando algo que eu necessito desse carro, ele está me gerando networking, ele está trazendo vantagens para o meu negócio, ele está trazendo uma imagem positiva para o que eu estou precisando vender, para o que eu estou precisando fazer. Se a resposta for não, sinto muito lhe informar. Você pode ser honesto com isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes, vamos colocar aqui, ó, esse carro aqui foi comprado em 60 vezes, tá? Então, todo final de mês, você vai ter uma queima da tua energia aqui. Todo final do mês, a tua energia está queimando aqui. Significa o quê? Que o teu montinho de energia aqui, certo? Vamos colocar a energia aqui, como se fosse uma bateria. Cada vez que sai lá um pouquinho, drena um pouquinho dela aqui. E lembra que você não tem nenhum custo de alavancagem, então tem uma receita. A única fonte de caixa, muitas vezes, vai ser o salário, ou às vezes até um pequeno empreendimento que a pessoa esteja fazendo, e tem aquele valor que está começando. Aquele valor ele deve ser gerado no custo, não na despesa. Então você já tem um gasto aqui, ele não te gerou nada. Depois vamos colocar um outro aqui, vou colocar aqui a casa. Certo? Vamos dizer que você comprou uma casa financiada, você conseguiu lá dar entrada numa casa, e essa casa também te custou lá 450 mil. E ela está lá em 30 anos para pagar. Então você sabe que durante 30 anos, essa parte da bateria aqui ela não vai encher. Recebeu o full charge da tua bateria, full carga, ela já vai esgotar aqui e já vai esgotar nessa outra despesa aqui. E isso por esse determinado período de tempo, já são 34 anos aqui, seria isso? 30 e poucos anos aqui, que você vai estar perdido, completamente perdido, certo? Por quê? Essa casa, até que ela não se pague, ela está custando juro e despesas no banco, despesas de manutenção, despesas de seguro, despesas... a gente sempre acaba comprando coisas desnecessárias que não tem necessidade de comprar e vai se afundando cada vez mais. Aí você coloca aqui por dentro da casa, você vai ter uma televisão melhor, vai ter outras coisas melhores. Enfim, o que eu quero chegar com isso? Vai falar assim para mim, você tá louco, eu não mereço essas coisas? Claro que merece muito mais. Merece muito mais, eu te desejo que você tenha muito mais do que isso. Todo o meu coração.
O que eu quero te mostrar é que se a gente fizer um gerenciamento de riqueza, um gerenciamento desse valor, tratar isso como um custo, você vai pensar, bom, eu preciso de um celular, certo? Antes de você comprar esse celular, você vai pensar o seguinte: esse celular ele vai me trazer retorno? Ele vai me trazer clientes? Ele vai me trazer negócios? Ou eu simplesmente preciso de um celular para ligações, para acessar alguma coisinha rápida na internet? Não é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, se você colocou aqui e falou assim, beleza, não é uma ferramenta de trabalho, eu vou pagar R$200 à vista no aparelho, só um exemplo, bingo! Você não gastou a sua energia, você gastou, no outro mês está ali, isso que está pago. Agora, se você compra um celular de R$5.000 para cima e não utiliza isso para nada, é mais um dreno aqui da tua energia, porque todo mês você vai estar pagando uma parcela, mais um plano do telefone, mais um seguro para ele não ser roubado, um seguro em caso dele cair, quebrar, enfim, tudo vai te gerar mais despesas, sem retorno. Se você imaginar esse celular aqui agora, se você fazer essa pergunta aqui, ó, todos esses itens aqui, ó, casa, o carro, certo? E você falar para mim, bom, eu sou um dentista, eu sou um cirurgião plástico, eu não posso chegar na frente do meu estabelecimento e encostar um Chevette 82, né? Vai ficar difícil tu criar um branding da tua empresa, certo? Isso não é para desmerecer ninguém. O que eu quero dizer é, se você não está nessa fase e você deu aqui, por exemplo, 15 mil de entrada nesse carro, certo? Esses 15 mil, de repente, você poderia ter pesquisado um leilão, pesquisado no jornal, procurado alguém que tivesse um carro de valor de mercado de 15, mas que estivesse vendendo por 10, 11, de repente um carro de leilão, um carro batido, né, conseguisse comprar ele por 9, você consegue reparar ele e vender ele num valor acima, você faz com que esse carro comece a virar um custo de alavancagem. Você vai investir o teu dinheiro, em 2, 3 meses ele está se retornando. Esse carro aqui, em 60 meses, ele já não vale mais 90 mil. O juro que você pagou nele, ele já não se paga mais. A depreciação e todos os gastos que foram gerados nesse carro, para manutenção, troca de pneu e tudo, é muito dinheiro. Então, mesmo que você tenha alguma condição a mais para ter um carro desse, imagina se você usar essa estratégia e colocar isso como um custo de alavancagem, certo? Você consegue comprar um carro desse num leilão, às vezes um carro roubado que está com desconto muito grande, você já tem uma entrada maior para pegar esse carro. Você consegue pegar ele batido e reformar um carro desses, um valor menor, e vender nesse valor de mercado, né? Então, você vai estar usando o carro, de repente, por 2 anos, um carro de 90 mil, e quando você vender ele por 80, você ainda está ganhando, sei lá, 10, 12 mil em cima desse carro. Às vezes só a questão da paciência de fazer esses negócios. Isso a gente conhece relatos de pessoas que têm muito dinheiro e vivem assim. Por quê? Porque toda a energia investida, todo o bem, todo o capital aplicado e trabalhando como um custo, esse capital ele vai se pagando para você. Você não tem que trabalhar muito mais para manter essas coisas como despesa constante, constante, constante. Isso vai drenar toda a tua energia. Então essa maneira que quando começa a trabalhar com custo, você começa a partir para a abundância. E todas essas investimentos feitos com custo de alavancagem começam a trazer mais receitas. Aí você passa do nível da abundância para o nível do transbordo. Por quê? Porque começa a vir receita de todos os lados. A tua mente já começa a pensar, poxa, se eu tiver que investir, sei lá, num carro desses aqui, 90 mil, se você comprar ele por 40, tiver que investir 17 para arrumar, vai falar tranquilo. Porque você está de olho e você sabe que tu vai vender ele. 3, 4, 5 meses você vai vender, vai ter dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, se você vai colocar nesse carro aqui, por exemplo, você vai fazer alguma coisa e vai falar assim, poxa, eu acho que eu vou, sei lá, vou colocar ela na oficina, a gente está todo mundo ali trabalhando todo dia, eu vou colocar uma máquina aí de sorvete, 24 horas, todo mundo que passa lá pode tomar um sorvete. Esse tipo de situação que tu tem que analisar.
isso está te gerando uma despesa toda hora que não vai voltar. Mesmo que ele custe R$ 2, de 2 em 6 meses você gastou lá 100 mil, 2 mil, 3 mil reais, que foram tristeza, despesa. Então sempre analisa isso. Toda vez que tu for fazer um investimento, toda vez que tu for começar, mesmo comece com um pouquinho, onde for começar na tua vida, onde você for aplicar qualquer parte dessa energia. Lembra que você termina aqui, você terminou o mês, você está full charge. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil, por quê? Porque geralmente isso aqui tudo vai ser usado nessa despesa. Essa que vem a parte mais importante, a gente mudar essa mentalidade, saber onde a gente quer chegar, para que mesmo que sobre R$ 20 por mês, R$ 30 por mês, não ir lá e gastar esses R$ 30 jogado fora, para trazer uma felicidade momentânea que você pode substituir com esse pensamento. Como eu falei antes, às vezes para ser feliz você só precisa se aceitar o que você já tem. Então às vezes só precisa pegar e fazer uma coisa mais simples do que viver uma vida pensando que está na abundância e está cheio de despesas, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que essa aula ajude, que essa aula aumente aí, que te dê mais sabedoria na tua vida, que essa aula possa te ajudar a agregar mais conhecimento, que você comece a imaginar a tua vida em abundância, uma vida próspera, que você consiga começar a imaginar uma vida transbordando em todas as áreas da tua vida, no teu trabalho, onde você for. Tu tá na tua empresa, tu vai trabalhar na empresa de alguém, trabalha nessa empresa como ela sendo tua. Olhe para essa empresa e fala, poxa, eu tenho uma empresa. Olhe para as coisas. Imagina você pegando uma caneta para escrever e você não fala assim, vou jogar fora que tem mais lá na gaveta, é só ir lá e pegar. Por quê? Porque se um dia você montar uma empresa, por mais que você comece pequenininho como autônomo, se você não tem esse controle, é muito difícil que você consiga crescer, certo? E mesmo que cresça, vai crescer numa escala bem menor. Por quê? Porque a tua despesa está sendo muito alta. Quando você começa a olhar as coisas como custo e despesa, você começa a ver que muitas vezes vai te sobrar até mais dinheiro aqui. Um exemplo que eu dou, não é para pegar no pé de ninguém, nem nada disso, mas, por exemplo, se a pessoa tem um vício do cigarro e já está com essa vontade de parar, já tem esse desejo no coração, né, de parar de fumar. Quanto está uma carteira de cigarro hoje? Eu nem sei. Mas sei lá, vamos dizer que esteja aí R$ 10 uma carteira de cigarro, não sei. Eu conheço pessoas que às vezes chegam a fumar 3 a 4 carteiras de cigarro por semana. Isso a longo prazo vai te trazer vários problemas de saúde. Se já não está trazendo, vai te traz ansiedade, te traz agonia, certo? Várias coisas. Você sabe, é difícil, então peça a Deus essa graça. Coloca isso num propósito. Por quê? Porque por enquanto parece que ele está gerando só uma despesa, uma alegria momentânea, algo que você sabe no teu interior que não está te ajudando em nada. Começa a colocar isso como um custo. Não chegou no final do mês, 3 carteiras são R$ 120. Investe R$ 120 numa mentoria, num curso, num bom livro de leitura, num networking, certo? Às vezes isso aqui acompanhado com mais um cafezinho, mais um pastel, mais uma besteirinha ali que você come no shopping, mais um não sei o quê. Às vezes chegou no final do mês e fala assim, poxa vida, eu estava achando que isso era qualidade e estava me sobrando agora R$ 300. O que eu faço com esses R$ 300? Faz um networking. Você não precisa ficar sem isso aqui. Faz um churrasquinho, um petisquinho, alguma coisa ali simples que dê para fazer, R$ 300, R$ 400. E convida alguns amigos, amigos que têm uma empresa, amigos que têm um pequeno comércio, amigos que estão falando de negócios, amigos que estão interessados em mentorias, que estão interessados em inteligência emocional, que estão promovendo pequenos negócios, estão começando, e às vezes vocês podem começar a trocar ideias, trocar trabalho, influência, e esse dinheiro aqui, você aplica, e nessas conversas, de repente, você consegue um cliente, e esse cliente vai te gerar R$ 400, R$ 500 por mês. Então, isso aqui que virou aqui, tu teve um momento de lazer com a intenção de fazer um network, tá vendo? Isso tudo começa a abrir essa cabeça para sair da escassez, para ir para uma fase da abundância, né? Você já começa a agregar e a juntar outras pessoas contigo, tá bom?
fica a dica aí, espero que você tenha gostado, espero que você coloque em prática, espero que você viva uma vida abundante, extraordinária, porque é o que você merece. Um beijo no teu coração e a gente se vê na próxima. Vai lá, vai viver uma vida abundante. Tchau, tchau!